Esta conferência será gravada Dona agora. Clara, muito boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Vamos estudando química, aprendendo pouco a pouco, avançando, né? Vários conteúdos a gente já abordou e temos muito mais para estar abordando. Hoje realmente vai ser uma aula um tanto... Vocês estão conseguindo me ver? Não, só a apresentação do slide. Agora sim. Agora eu acho que sim, né? Sim, agora você está aparecendo. Vê só, agora eu compartilhei aqui a minha tela, eu acho que foi agora. Confere, Márcia. Ah, beleza, tá ótimo. Que bom, gente, estar aqui com vocês. Assim, né, a gente tem que seguir determinado, dependente ali de ser uma matéria que é fácil ou nem tanto, mas o importante, né, a gente tá com o objetivo de estar aprendendo, né? É impossível aprender tudo de imediato. Oi, Fabiana. Boa noite. Então a gente tem que, assim, focar. A gente toda quarta está aqui. Seja muito bem-vindo quem está chegando aí pela primeira vez, né? E parabéns aos alunos que estão toda quarta fiel aqui, 8 horas, né, da noite. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Oi, Júlia. Boa noite. Tudo bem? Caso queira ligar o microfone, falar alguma coisa, perguntar algo, questionar, sugerir. Oi, Jasmine. Sim, Flaviane. Enviarei lá no grupo. Não se preocupe, tá? Claro que a aula hoje é um tanto diferenciada, né? A gente vai estar ligada ali no 220 volts. Não tem como, porque senão a gente não aborda ali, né, os principais tópicos, enfim. Então a gente tem que estar... Rômulo, que pergunta difícil é essa, Rômulo? Vou fingir que não li essa pergunta, hein, Rômulo? Posso ser sincera? Diz, Rômulo, se eu posso ser sincera. Deve, professora. Conta a verdade pra gente. Hein, Rômulo? Você perguntou. Quer que eu seja sincera? Fácil. Sou suspeita em falar, né? Eu achei fácil. É mole. Não sei por que eu olho essas provas de química e acho tudo fácil. Não sei. Tô sendo sincera. Galerinha, 5 minutos, estamos em 35 alunos. O que vocês acham? Já foram lá no grupo de vocês? Chamar os amigos? E aí, vamos que vamos. Quer que eu entre aqui rapidinho para chamar? Vai lá, Rômulo, Jaqueline. Ó, 2 minutinhos, vamos começar, hein? 37, estamos em 37. Tá bom, Anne. Eu também fico aqui, ó, pelo computador e lendo aqui o que vocês falam pelo celular. Ai, gente, olha só, lembre-se, se aconteceu alguma coisa, não conseguiu fazer o simulado na semana passada, isso não é impedimento fazer nessa próxima semana, ok? Então, assim, não deixem de fazer. Isso é muito importante para vocês sentirem, né? Porque
é fundamental ali vocês se avaliarem, opa, o tempo, né, o estresse ali, vai já trabalhando a saúde mental, digamos assim, né? Porque a gente está aqui como uma rede de apoio. Vocês têm que saber ali a hora, né, de estar aproveitando essas oportunidades, de fazer um simulado, se sentir, né, experimentar como que é a avaliação. Claro que vai ter assunto ali que ou não deu tempo de abordar, ou mesmo precisou faltar aula, enfim, independente de como vocês se encontram naquele momento, se dê o melhor, né? Se permita a fazer da melhor forma possível e a gente vai avaliando, né? Temos tempo, né? Esse é o primeiro simulado, então assim, vá leve, com muita responsabilidade. Oi, Bruna, boa noite. Luiz Felipe, sejam bem-vindos. Podemos começar, pessoal? Então, olha só, 7 minutinhos. Como cada minuto ali, né, muito importante, passa o tempo, né? Nossa aula é tão maravilhosa, que passa tão rapidinho, que a gente vai começar a aula agora, tá bom? Vai ser gravada. Quem está me acompanhando aí é a Thaís. Oi, professora, é a Thaísa. Boa noite. Tá sendo gravada sim. Oi, Neide, tudo bem? William? Olá. Oi, Neide, você vai fazer a revisão para a prova. O William já semana entrou. que vem tu vai Oi, corrigir William, os boa erros noite. deles? Quer falar com a turminha aí, rapidinho, pra gente, antes de começar a aula? Ah, já está gravando. Detalhe aqui. Ô, Neide, beleza. Você vai fazer a revisão para a A prova aula já está deles. gravando. Você vai fazer uma revisão para a prova deles sábado. Bom, e depois vai corrigir os erros. Marta? Professor William, acho que ela não está te ouvindo, não. Oi, Neide, tudo bem? Galera, ela não está ouvindo, mas vocês estão. Ela hoje vai fazer a revisão para a prova. Só vai ter essa revisão de química. E na semana William, que para vem mim, ela vai... mostra aqui. Eu não estou escutando. O William está falando? Thaís, ajuda ela aí que eu vou sair, tá bom? Tá bom. Alô? Eu botei o link da aula de física amanhã, tá? Amanhã tem física. Vocês estão me ouvindo, alunos? Opa, agora eu estou ouvindo também. Estamos ouvindo. Neide, você vai fazer a revisão para a prova hoje e vai corrigir os erros dele semana que vem? Perfeito. Isso é coisa de mãe, né? Mãe Neide, né? Estamos aqui para isso, né? Pois é, mas Vocês eu tô achando que tinha que ouvindo? ter mais gente aí. Tinha que ter mais gente aí. Revisão de Tá química. chegando. Então vai lá, Tá minha amiga. Fica chegando. com Deus. Tchau. Obrigada, William. Ana, dá uma mexida aí. Eu também não estava ouvindo o William, estava falando aqui, para mim mostrava o microfone dele falando e eu não estava ouvindo. Vai lá na caixinha de som, dá uma mexida aí. Ok? Só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estamos te ouvindo. Beleza. Tá ótimo. Bom, vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, tudo bem? E aí, qualquer coisa, vocês me avisam se por acaso a tela sumir ou não estiver me escutando direito, tá bom? Tudo certo, Tá bom. Vamos lá. Então, nossa aula de hoje, né, a gente tá preparando ali preparamos, né, uma aula assim bem
conteudista, digamos assim, vários tópicos sendo abordados, tá? E aí vocês seguram firme, está sendo gravada, vai ser postada lá, né? Todo esse slide eu coloco lá para vocês no grupo e também vai estar tudo gravadinho lá na plataforma. Então fiquem bem leves, se concentra aí e vamos pouco a pouco, tudo bem? Sem estresse. Mas aí como as informações assim, né, vão ser quase por slides, então pode ser uma coisa ou outra ali que fique, mas ou liga o microfone, pede para repetir, ou segura um pouquinho que vai pouco a pouco entrando, ou então, se necessário, vai repetir e vai assistir novamente, tudo bem? Seguimos então. Então, algum dos tópicos que a gente vai abordar hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, da tabela periódica, níveis e subníveis, geometria molecular, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, ok? E pH. Deixa eu só comentar, só um minutinho aqui, pessoal. Foi? Bom, então aqui os tópicos que a gente vai estar abordando, né? Níveis e subníveis, geometria molecular, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, pH. Certo? Bom, a tabela em si, né, já abordamos algumas coisas e vamos só pincelar tópicos assim que a gente precisa para estar iluminando aí nosso caminho, para a gente estar seguindo e compreendendo bem a química, né? A tabela é a base, sabe, para você entender ligações químicas, para você entender como que se dá as fórmulas moleculares, certo? Então aqui na tabela a gente tem, né, os principais famílias na vertical e os períodos na horizontal. Né? Vimos também que essas famílias têm nomes, né? Metais alcalinos, então é sempre esse primeiro grupo aqui, ou primeira família. Metais alcalinos terrosos, cada um tem seu nome. A gente separa, né, entre os elementos representativos, que são essa família, esse grupo 1, 2, aí pula lá para o 13, 14, 15, 16, 17, 18, esses são os elementos representativos, que têm nomes, cada família, não é isso? Aqui, metais alcalinos terrosos, família 2 ou 2A. Aqui são os elementos de transição, que é conhecido também como grupo B, e do lado da direita também elementos representativos. Então, temos representativo na esquerda e na direita, certo? Então, podemos chamar de 1A, 2A, dá um salto aqui para a direita, 3A ou 13, 14 ou 4A, família 15, né, ou grupo 15 ou 5A, 16 ou 6A, 17 ou 7A ou 18, ok? Esses que são os gases nobres, certo? Aqui nós temos as nomenclaturas também, que é importante vocês saberem, né? A família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Bem tranquila saber o nome dessas famílias aqui, visto que o nome das famílias é o nome do primeiro elemento químico, né? Então falou assim, o terceiro é o elemento que se encontra no terceiro período da família do nitrogênio, vai ser essa família aqui. E o primeiro período, quem é? Esse daqui, não tem, ó. Primeiro período só tem hidrogênio e o hélio. Segundo período é essa daqui. Terceiro período, que é a pergunta, por exemplo, aqui, ó, eu tenho fósforo, certo?
E aí é importante saber que a grande maioria dos elementos aqui são todos metais, né? Esse à esquerda aqui, ó, metal. Aqui são os metais de transição, ou seja, elementos aqui, ó, de transição, certo? E indo para a direita, você vai encontrar elementos semimetais ou ametais, ou seja, não metálicos, ok? Boa noite aí para quem está chegando. Certo? Então, o que nós temos que saber aqui da tabela periódica? Ela sempre é organizada, né, pelo número atômico, ou seja, a identidade do átomo, né, a quantidade de próton ali que o átomo tem, ó, 1, 2, depois vai seguindo, 3, 4, 5, certo? Quanto mais à esquerda a gente tem aqui elementos, né, metálicos, como o nome já sugere, e mais à direita o não metálico, tá? Quanto a características dos elementos, a gente também já abordou isso nas aulas anteriores, né? Falando que os elementos, por exemplo, uma ligação química que envolva aqui metal com não metal. Os não metais são mais eletronegativos. O que significa isso? Dentro de uma ligação química, eles tendem a atrair o elétron para eles. Então, quanto mais à direita, mais eletronegativo. Quanto mais à esquerda aqui, menos eletronegativo. Tudo bem? Então, se eu comparar, por exemplo, dois metais, o lítio e o berílio, né? Por o berílio estar na família 2, né, um pouco mais à direita, comparado ao lítio, ó, o 3 e o 4. Certo? O berílio é mais eletronegativo do que o lítio. Ou mesmo um elemento aqui da primeira família e um elemento, um metal de transição, que seja o cobre ou o zinco. Então, esses daqui do meio vai ser mais eletronegativo do que o da esquerda, certo? Então, a tendência de eletronegatividade vai crescer sempre assim, ó, da esquerda para a direita. Tá? Então, essa eletronegatividade dá toda a informação ali se o átomo, dentro de uma ligação química, tende a atrair, né, qual é a força dele. Então, quanto mais eletronegativo, mais atrai para o seu lado. Tranquilo? Vamos seguindo. Aqui, a gente tem o diagrama que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. É um diagrama que representa aqui as camadas, né, que a gente pode considerar ali os períodos ali da tabela periódica, ó, são 7 camadas, certo? E a gente já volta, só um minutinho. E aí o que acontece? Aqui são as camadas, os níveis de energia que se encontram, né? Tá na primeira camada, segunda camada, terceira camada, na quarta, na quinta, na sexta, e aí? Onde se encontra? E as letrinhas aqui, ó, S, P, D ou F, corresponde ao subnível. Então, tem um nível e um subnível. O que é isso, professora? Como que eu compreendo? Da onde que veio isso? Se caiu uma questão falando de nível, subnível, que vem aparecer em um exercício, ou mesmo no simulado, no Enem, como que eu entendo isso? Primeiro passo, sendo bem sincera para vocês, memorizarem esse diagrama. Esse diagrama, assim, não é dado e parte do princípio que o aluno já sabe. Então, a forma mas como memorizar, né? Tem dicas, sugestões, digamos assim. Olha só, sempre você escreve primeiro de 1 a 7. Então, vai lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Aí na outra, você vai escrever, sabe o quê? De 2 a 7. De preferência na mesma sequência. 4, 5, 6, 7. Certo? Aí você vai fazer uma outra linha, ó, diminuindo. Ó. 1, 2, 3, certo? E a última vai começar onde? No 4. Tá muito longe. No 4. Ó, desculpa, 3, 4, 5 e para no 6. E aqui a última, professora, vem de 4 até 5.
Aí depois a gente vai preencher esse subnível aqui, ó, todo S. Pouco a pouco a gente vai explicar o que é cada um. Calma. Fique bem tranquilo. Depois é o segundo subnível P. Por fim, D e F. E aí, depois que eu preencho isso tudo, aqui em cima do subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então a gente coloca aqui, ó, 2 para todo mundo. Depois do 2 a gente vai colocar quanto? 6. P, o subnível P, comporta 6 elétrons. No subnível D, sempre 10. E o F, 14. Beleza? E aí, o que a gente tem aqui? Quando faz necessário saber sobre, por exemplo, elétrons da camada de valência, como que vai saber? Professor, eu lembro que você falou sobre isso, camada de valência. A camada de valência é sempre a camada onde se encontra o último elétron daquele átomo. Né? A gente sabe que o átomo lá tem seu núcleo e as camadas. E os elétrons vão sendo distribuídos nessa camada. Né? E aí, o que a gente tem? A primeira camada eu já posso colocar o que eu quiser? Não. Tem sempre um limite para colocar. Então, se você segue aqui esse diagrama de Linus-Pauling, ele vai te mostrando aqui a sequência que você, sempre de cima para baixo, olha, que você vai fazer a sua distribuição de elétron, certo? E aí, por exemplo, imagine um sódio. Vamos falar do sódio. O sódio vai lá ver, tem um número atômico 11. Significa que o quê? O número de prótons dele, carga positiva, é 11. O número de elétrons também é 11, se for um átomo neutro. E aí eu preciso distribuir. Aí se pergunta lá para vocês, qual é a camada, né, ou qual o subnível, qual é a camada de valência do átomo de sódio? Aí você vai fazer distribuição. Como? Seguindo aqui. Ó, 1s2, 1s2. Opa, já distribuí 2 elétrons. Aí vamos para a segunda, 2s2. Então, esse diagrama só serve para você fazer a distribuição dos elétrons e saber qual nível, subnível ele se encontra. E aqui, professor, já juntei 4 elétrons, está aqui em cima, ó, mas são 11. Vamos seguir? Vem aqui para trás, ó. Acabou aqui, vem de trás para frente. 2p6, ó. 2p6. Opa, já fechei 10. E agora? 3s, cabe até 2, mas eu preciso de 2. Se eu botar 2 aqui, fica com 12. Não, o sódio tem 11, né? Então vai ser 1. Então, se pergunta, por exemplo, qual o subnível do sódio, se falar camada de valência, a gente tem aqui, ó, terceira camada, né? Tanto é que ele está onde? Aqui. Ele está aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Está aqui, ó, na terceira camada. Família 1A, um único elétron na última camada dele. Beleza, até aí você consegue identificar. Mas qual é o subnível? S, é P? Aí precisa fazer a distribuição. Fazendo a distribuição, a gente identifica que a camada de valência é a terceira e o subnível S tem somente um elétron. E agora, professora, tem como ser, ao invés de um átomo neutro, ser um íon, né, um cátion, ou seja, com excesso de cargas positivas? Tem. Imagina se for agora o sódio que perdeu um elétron. Ele doou um elétron, lembra? Aí ficou com carga positiva, virou um cátion. Vamos lembrar disso rapidinho? Imagina, ó, tá mostrando aqui que o sódio tem 11. Né, o número atômico 11. O que significa? Ele tem 11 prótons. Tá? 3, 6, 9, 10, 11. E ele tem 11 elétrons.
Agora, significa o quê que ele está positivo? Significa que ele perdeu, ele é um metal, ele adora doar elétron para ficar estável. E aí, se ele perder esse elétron aqui, que estaria fazendo um parzinho com esse, quem que a gente vai ter que mostrar? O núcleo dele está com 11. Então, eu tenho um próton a mais do que o elétron. Aí eu mostro aqui, ó, é um cátion. Por outro lado, se um átomo recebeu o elétron, ele fica com o elétron a mais. Quanto elétron a mais? 1, eu ponho menos ou menos 1. Ah, recebeu 2? Menos 2. Beleza? Ah, professor, e um elemento químico que perder 2 elétrons, aí vai ficar o quê? Mais 2. Tranquilo? Então pode ser mais ou mais 1. Ou se for mais 2, aí você tem que realmente colocar o 2. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Tem um sódio. Isso é o contrário. Tem quem memorize isso. Botou o mais significa que perdeu. Mas perdeu quem? Elétron. Botou o menos, ganhou quem? Elétron, porque elétron é a carga negativa. Tranquilo? E aí, o que a gente tem? Peraí. Pode repetir essa parte? Energia negativa e positiva, eu não entendo muito bem. O que acontece? Tem que lembrar que elétron é carga negativa, próton é carga positiva. Então, quando tem um mais ali, significa que está com excesso de carga positiva. Ele é um... E significa que se ele está com excesso de carga positiva, ele está com menos elétron. Para o positivo tá sobressaindo, tá com mais 1, ou mais 2, ou mais 3, significa que perdeu o elétron. Agora, se eu tenho cargas ali mostrando negativa, significa que ele ganhou o elétron. E aí, por exemplo, se eu tenho esse sódio com mais aqui, significa, vamos supor, colocou sódio mais. Aí pergunta qual é o subnível, qual a camada agora... a camada de valência. Como que a gente vai fazer? Se ele perdeu um elétron, agora a gente vai ter que fazer distribuição de como? 1s2, 2s2, acompanha comigo, e 2p6. O que acontece com esse elétron que ele perdeu? O sódio, como todos os elementos da família 1A, tem somente um elétron. E a gente conversou também sobre a regra do octeto. Ou seja, muitos átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada para atingir a estabilidade. Olha aqui como ele adora perder esse último elétron. Se ele perder, olha a camada anterior, ó, camada 2, certo? A camada L dele está totalmente preenchida com 8 elétrons, certo? E aí, a partir de compreensão dessa distribuição eletrônica, você consegue ali, né, ter visão do porquê o sódio sempre quer perder somente um elétron. Ele está da família 1A, ele tem um único elétron na última camada. Só que para ele ficar estável, ele precisa de 8. É muito mais fácil ele perder esse único que ele tem. Por isso que os metais tendem a perder elétron, porque eles têm sempre poucos elétrons na última camada, né, a camada de valência, é onde ocorre ali a ligação, do que ganhar. Você imagina o sódio ter que ganhar 7 elétrons para ficar com 8. Aí ele perde 1 e já fica com a camada anterior. Tá? Então, nesse contexto, poderia se perguntar, qual é a camada de valência? É a camada o quê? Camada 2, certo? Que aí ele tem aqui, ó, 8 elétrons. Tudo bem? Então, recapitulando, esse diagrama de Linus Pauling, vocês fazendo várias vezes nessa sequência, ó, de 1 a 7, de 2 a 7, 3 a 6, 4 e 5. Certo? E aí, o que houve? Não entendeu? Vamos lá, olha só. Essa distribuição eletrônica não é a coisa mais fácil do mundo, mas ela existe e é importante saber. O que acontece? Primeiro passo é memorizar esse diagrama que não é dado. Então, vocês têm que fazer de 1 a 7, 2 a 7, 3 a 6, 4 a 5. E vão fazendo a distribuição. E se falar assim, por
Por exemplo, o ferro 26, certo? Número atômico dele, 26. Então, vocês têm que distribuir o quanto? 26. Como que eu vou distribuir 26, professor? Seguindo aqui, ó, 2, vai ter esse 2. Então, vem, ó, 1S2, 2S2, já somou 4. 2P6, já somou quanto? 10. 3S2, 12, certo? Aí vem aqui para trás. 3P6, 12, mais 6 dá 18, ok? Boa, Fabiane. E aí, o que que acontece? Depois, 3P6, aí vem para o 4S2. E aí já deu quanto aqui? 10, 11, 12, 18, 19, 20, certo? Quanto que tem o ferro? 26. O que que a gente vai fazer? Vai acabar aqui, vem para o 5? Não, vem aqui para trás. 3D cabe até 10, mas eu preciso de 26. Então, eu preciso de 6 somente, certo? Porque aqui já deu 12 e aqui deu 20, aí deu 26. Então, se perguntar qualquer coisa em relação à distribuição eletrônica de um elemento químico, você vai fazer. Neste caso, a gente está falando de quem? Do ferro. Aí você fala assim, qual é o subnível? Aí vai ser o quê? É o P? Não, o subnível D é o último. Qual é a camada? Camada 3. E o subnível D, porque ele parou aqui. Então, o último vai ser assim, ó, 3D, 8. Deu 8 ou deu 6? Desculpa, 26? Isso, 26. Perfeito, Rômulo. 3D, 6. Porque já deu 20, aqui cabe até 10. Então, mas é 26, eu ponho 6. Tudo bem? E a gente vai fazendo, se perguntar, né, claro, qual o subnível D, tá? E assim a gente vai, pouco a pouco, fazendo a distribuição. Agora, se falar assim, que é um ferro mais 2, se for um ferro com 26, porém aqui mais 2, tem que lembrar que tem que diminuir quanto aqui? 2. Só um minuto, Júlia. 2. Tem que diminuir 2, perfeito. Aí vai ser 3D, 4. Tudo bem? Então, assim, pode se perguntar várias coisas. A partir do momento que sabe fazer distribuição, parou ali, contou tudinho, parou ali, pode fazer várias perguntas. Perguntar em que camada se encontra, né? A camada de valência fez a distribuição, sabe que chegou no 3. Porque para os elementos aqui, ó, esse de o sódio tá no terceiro período, então tem 3 camadas. Isso só pode fazer para os elementos representativos. De transição é uma bagunça danada, o samba do crioulo doido. Você sempre tem que fazer a distribuição para saber exatamente qual camada que é a camada de valência, tá bom? Porque tem esses subníveis D aí, que aí o buraco é mais embaixo. Não pode simplesmente... Porque esses elementos aqui, representativa, é subnível SP. Mas aqui, no de transição, já envolve esses maiores aqui, que termina no D, termina no F. Tranquilo? Então, assim, aula gravada, depois reveja aí as informações que a gente falou. Perfeito, Rômulo. 3D, 4, se por acaso fosse o F na forma de um cátion. Tudo bem? Não. A camada K é a primeira, né? Primeira. A segunda, L. A terceira, M. A quarta, N. A quinta, O. A sexta, P. E a sétima, Q. Beleza? Aí você fala assim, a P é sempre 6, a Q é sempre 7. Então, vai de 1 a 7, começando com K e indo até Q. Foi? Isso. A camada em si é 3. O subnível D. Tudo bem? A camada é a terceira camada. O subnível poderia ser, na terceira camada tem subnível S, tem subnível P, certo? Ó, tem subnível S,
tem subnível P e tem subnível D. No caso do ferro, terminou no subnível D. Tá bom, Elô? Agora, mudando de pato para ganso, vamos falar aqui um pouquinho sobre NOx. Na verdade, nem de pato para ganso. Tem a ver o que a gente acabou de falar até agora sobre a tabela periódica. Não, Rômulo. Pode ir até para o ferro? Não. Para qualquer elemento, ó, pode ir até o quarto, quinto, depende do que elemento que está se falando. Tudo bem? Imagina se o lítio ia só na segunda família, porque na segunda período, porque ele só tem três prótons, o número atômico dele 3, aí vai ser 1s2, 2s... Ok, imagina o lítio. O lítio tem 3. Então vai ser 1s2, 2s1. Aqui. Subnível S. Qual é a camada? 2. Quantos elétrons na camada de valência? Só tem um único elétron na camada de valência. Tá? Então pode ser qualquer período. Vai depender de que átomo que se trata. E vocês vão seguindo aqui e preenchendo até chegar. Agora falando de NOx. NOx, na verdade, representa assim, o número de oxidação, tá? Que, na verdade, é a carga que o elemento químico, adquire quando faz uma ligação iônica, né? Ou a carga parcial quando ele está ali numa ligação covalente. A gente sabe que a ligação iônica, um doa, outro recebe. Na ligação covalente, compartilha o elétron. E aí, que NOx é esse? Tem alguns elementos da tabela que já tem NOx fixo. E aí o que acontece? Fica mais fácil, ele não é variável. Acompanha comigo a linha de raciocínio, daqui a pouquinho vocês vão compreender, né, fechar ali o que eu estou falando. Vamos lá. Quando fala de NOx, essa carga, por exemplo, quando a gente fala dos metais alcalinos, família 1A, ele sempre é mais um. Lembra que ele é uma família 1A mais um, sempre. Ah, professora, e os outros metais alcalinos terrosos? Também tem NOx fixo, mais 2. Então, por exemplo, se conta a historinha do cloreto de sódio e quer saber o NOx do cloro. Se você sabe que o sódio está na família 1A, é o metal alcalino, o NOx dele é mais 1. O cloro, por conseguinte, se é uma fórmula molecular aqui, ó, não tem carga parcial nenhuma aqui fora, a soma do NOx tem que dar sempre 0. Então, automaticamente, você consegue responder que o cloro tem NOx o quê? Menos 1. Certo? Por exemplo, potássio. Sulfato de potássio. Se pergunta lá, qual é o NOx do S, do enxofre? Você consegue saber. Por quê? O potássio, da família 1A. Então, o NOx dele é quanto? Mais 1. 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho mais 2. O oxigênio, a gente vai estudar já já, a maioria das vezes, ele tem o NOx mais 2. Desculpa, menos 2. E aí, menos 2 vezes 4, eu tenho quanto? Menos 8. Tá rolando aí a lista, Ana. Daqui a pouco vou botar aí de novo. E aí, o que acontece? 4 vezes menos 2, 8. Para zerar isso, quanto que vai ser o NOx do enxofre, do S? Que número que somado com mais 4 tem que chegar, né, a mais 8 para zerar aqui? Só pode ser quanto? Mais 6. Então, o NOx, aí geralmente colocar essa questão conta uma história sobre a fórmula molecular, se é uma substância que é um fármaco, se tem um princípio ativo de alguma coisa, enfim. E aí pergunta o NOx de um elemento. Se você sabe 2 elementos que têm NOx fixo, os que têm NOx variável é passível de encontrar, ok? Então, metais alcalinos terrosos, sempre mais 2. Aqui, ó, oxigênio menos 2, o cálcio mais 2, o óxido de cálcio, ó. Então, descobriu aqui quem é o NOx do oxigênio e do cálcio.
Cloreto de magnésio. Se o magnésio... Sim, se for necessário informação, se faz necessário o número atômico, eles vão dar. Jamais vocês precisam ficar decorando o número atômico de elemento químico, tá? O NOx, não. O NOx vocês que têm que saber. Então, por exemplo, o magnésio é da família 2A. Ele é metal alcalino terroso. E aí, o que acontece? Terrosos, desculpa. O magnésio é mais 2. Quanto que vai ser o NOx do cloro? Quem sugere aí? Quanto vai ser o NOx do cloro? O NOx do cloro vai ser perfeito. -1, porque a gente tem 2 cloros. Lembra que no final das contas a gente precisa multiplicar pela quantidade. Tem que ser -1, porque -1 vezes 2 dá o quê? -2. Aí, mais 2 com -2, 0. Beleza? Então, muito bem. Zinco tem sempre o NOx mais 2, prata mais 1, alumínio mais 3. Aí eu coloquei aqui algumas observações. O hidrogênio, ele geralmente tem um NOx quanto? Mais 1. Então, por exemplo, ácido clorídrico, hidrogênio mais 1, ó, mais 1, Br menos 1. Ácido sulfúrico, a gente acabou de fazer, lembra? Mais 1. Não, a gente fez de qual? Ah, não, de sulfato de potássio. Mas aqui, ó, do ácido sulfúrico, imagina, ó, menos 2 para o oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. O hidrogênio, mais 1 vezes 2, mais 2. E aqui o enxofre, quanto? Mais 6. Tudo bem? E aí, o que acontece? Tem como, professor, o hidrogênio ter um NOx diferente de mais 1? Tem. Na forma que a gente chama, sabe de quê? De hidretos. Quando ele está com hidreto metálico, quando ele está ligado, imagina um hidrogênio ligado com sódio. A gente viu que o sódio é um metal da família 1A, tem NOx fixo sempre. Então, se aqui o NOx do sódio já é mais 1, o hidrogênio tem que ser menos 1. Observe que aqui, quando a gente falou, olha, os metais alcalinos, a gente não incluiu quem? Os hidrogênios. Lembra que a gente conversou? O hidrogênio está aqui na família dos metais alcalinos, mas ele tem até a corzinha diferente. Olha a corzinha dele. É a corzinha verde, ó. Ele não é um metal, ele só está ali. Oi, Rosana. Tudo bem, querida? Que bom que você chegou. Acompanhe aí com a gente. Ele só está aqui porque não tem outro lugar para ele se encontrar. Ele é da família 1A, tem um único elétron, ia botar ele aonde? Aqui na família 6A do oxigênio? Não dá. Do nitrogênio também não. Então ele é um único elétron. Quem que tem um único elétron na última camada? Tem os metais alcalinos. Certo? E aí colocou ele aqui, mas ele pode ver que quando fala em termos de todos os metais alcalinos da família 1A, não inclua o hidrogênio, porque o hidrogênio tem essa exceção. Quando eles estão ligados com metal, sódio, por exemplo, sódio sim tem um NOx mais 1, e aí ele está na forma de hidreto, ele é um menos 1, para zerar. O cálcio aqui, que é da família 2A, o NOx dele é mais 2, então o hidrogênio aqui é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, aí zera. Tudo bem? Agora, para a gente estar finalizando, os oxigênios geralmente têm o quê? NOx mais 2. Então, por exemplo, CO, oxigênio, tem o NOx geralmente menos 2. É o CO, ó, menos 2, certo? Neste caso aqui, se é menos 2, quanto que vai ser o carbono? Mais 2. A gente vai estar fazendo aqui junto exercícios, tá? Rômulo. E aí, o que a gente tem aqui? Na próxima página, eu acho que já tem uns exercícios. Isso, já tem aqui. Por exemplo, o carbono aqui tem mais 2, porque o oxigênio menos 2, para zerar. A água, qual é o NOx, por exemplo, do hidrogênio? Se o oxigênio é menos 2, o hidrogênio, cada hidrogênio, mais 1, certo? É o que é o comum aqui dos hidrogênios serem mais 1.
tá? Ácido sulfúrico, já vimos aqui, né? Cada hidrogênio mais um vezes 2, mais 2. Oxigênio menos 2 dá menos 8. E o enxofre mais 6. E assim por diante. Tranquilo? Ó, o cálcio é sempre quanto? Mais 2. Então, esse oxigênio, menos 2. Zera tudo. Tá? Então, sempre tem que somar a ponto de formar zero, o NOx zerar. Ah, sódio. Mas, professora, por que o óxido de sódio, né? O Na2 é óxido de sódio. Agora, o cálcio é CaO. Por que isso? Dá para compreender. Olha só. Se o sódio ele tem sempre NOx mais 1, certo? O oxigênio NOx menos 2, eu preciso de 2 hidrogênios, de 2 sódios para zerar. Olha aqui. 1 vezes 2, aí sim dá mais 2. Tá vendo? Aí eu preciso de 2 sódios para cada oxigênio. Tá bom? Agora, cálcio. Já o óxido de cálcio é só 1 para 1. Por que isso? O cálcio é da família 2. Então, ele é o quê? Mais 2, o NOx dele. Tá? E o oxigênio? Menos 2, mais 0. Ó. Só precisa de 1 para 1. Tá? Então, a posição que ele se encontra na tabela periódica dá toda a informação da fórmula molecular dele. Ora tem 2, ora tem 1, por conta da posição em que família pertence. Tudo bem? E aí também é explicado pela quantidade de elétron na última camada. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Imagine o sódio, tá lá, o último elétron precisando um único elétron na última camada. Ele quer doar somente um elétron. O oxigênio é da família 6, ele tem 6 elétrons. Ele precisa receber só um do sódio? Ele vai ficar feliz? Vai ficar com 7? Não, ele precisa de 2 sódios para doar 2 elétrons para ele. E aí ele fica com 8. Tá vendo? Então é 2 para 1. Já o cálcio não, é da família 2. Ele está louco para doar 2 elétrons. Aí ele doa esses 2 elétrons e um único átomo de oxigênio já recebe esses 2 elétrons. Então, 1 para 1. Beleza? Agora, exceção do oxigênio é quando ele tem NOx menos 1. São pouquinhos casos, mas acontece. Ó, água oxigenada, ou seja, tem mais um hidrogênio aqui, tá vendo? Desculpa, mais um oxigênio aqui, ó, H2O2. Nesse caso, cada hidrogênio tem NOx mais 1 e cada oxigênio tem NOx menos 1. Esse sódio 2, O2, também o oxigênio nesse caso tem NOx menos 1. Lembra que o sódio ele tem NOx sempre mais 1? Se eu tenho 2 dele e tenho 2 oxigênio, então o oxigênio aqui passa a ser o NOx menos 1 para poder zerar. Tá? Esse óxido aqui também com 2 oxigênio, automaticamente o cálcio tem NOx, ele é da família 2A, ele tem NOx fixo de ser mais 2, então tem que ser o oxigênio ser o quê? Menos 1. Ok? Então, tem alguns casos que o oxigênio é menos 1, mas na grande maioria o NOx dele é menos 2. Então, por exemplo, imagina dentro de um contexto, explica-se, conta a historinha e pergunta, pede para marcar a alternativa que corresponde o NOx do carbono. Olha, vocês vão observar que em cada caso ele tem NOx variado. O oxigênio aqui, ó, tá vendo? Ele não tá nada com metal, naquelas exceções ali. Ele tem um NOx ali, ó, como na maioria, menos 2. Então, neste primeiro caso aqui, o carbono vai ser o quê? Mais 2. E esse caso, CO2, cada oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. No total aqui eu tenho o quê? No total aqui eu tenho... qual o NOx do carbono? Mais 4 para zerar. Eu só tenho um carbono,
Então, observe que na tabela periódica tem vários elementos químicos que tem NOx variado. E aí você foca no que tem NOx fixo, ou que pelo menos, né, a maioria das vezes se encontra daquele jeito, salvo as exceções. E agora, nesse caso aqui, CH4. O H, o NOx é o quê? Mais 1, né? Exceto quando ele está ligado lá com sódio, com lítio, que é metal. Aí, se ele tem mais 1, quanto que vai ser o carbono? O NOx do carbono, ó, mais 1 vezes 4. Então, no total, tem o quê? Um lado de cá, mais 4. O NOx do carbono aqui vai ser o quê? Menos 4. Olha como varia. Tá vendo? Então, ele pode ser... Imagina se pergunta assim, para vocês, quanto que vai, né, a variação do NOx entre CO e CO2 do carbono? Variou em quanto o NOx? Ó, aí vocês vão, CO, opa, o NOx é mais 2. E o CO2, o NOx é mais 4. Então, variou em quantas unidades? De mais 2 para mais 4, variou em 2 unidades. Certo? E agora, compare o NOx do carbono no monóxido de carbono, no CO, e no CH4. Variou de quanto? Aí você vê, mais 2 até menos 4. Quanto que é essa variação? Menos 4, menos 3, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Variou de 6, certo? Aqui, 6 unidades. Tudo bem, gente? O NOx do enxofre agora, pessoal. O S. Como que vai ser o NOx do enxofre? Sugiro aqui. A gente já fez, né? Acabei fazendo antes, desculpa. Mas vamos relembrar. Como que faz aqui? O hidrogênio mais 1, 2 vezes mais 1 dá o quê? Mais 2. O oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Quanto que tem que ser o NOx de enxofre? 6. Né? Mais 6. Perfeito. Tá? Então, assim, dentro de um contexto, é sempre importante focar no que tem NOx fixo e aí vocês conseguem obter a informação do que tem NOx variado. Tá bom? Agora, continuando, seguindo o fluxo, vamos falar um pouquinho dessas moléculas que a gente até comentou até agora, né? Água, por exemplo, CO2. Como que se trata em relação à geometria molecular? O que acontece? Quando a gente fala de água, a gente escreve, né, H2O, ou mesmo quer desenhar a molécula, a gente pode botar H, outro H e um oxigênio. Mas, na verdade, a molécula em si, ela tem um formato adotado, né, por a molécula, que vai ser a geometria dela. Então, ela pode formar simplesmente, né, uma geometria linear, ela pode ter ângulo, né, ela pode ter diferentes configurações. E aí, basta saber a quantidade de elétrons que a gente vem falando ali da camada de valência, que você consegue identificar qual é a geometria. Se ela é uma molécula linear, se ela é uma geometria angular, ok? As principais eu destaquei aqui, ó. A primeira, uma geometria linear. Por exemplo, C com dupla ligação com enxofre. Mas como que eu vou saber que é linear? O carbono, fazendo a distribuição, vocês vão ver que tem 4 elétrons na última camada. Ele é da família 4A. 4 elétrons na última camada, família 14 ou 4A. Aí o que ele tem? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Para ficar feliz, ele tem que ter o quê? 8 elétrons na última camada. Então, ele adora fazer ligação com átomos que quer compartilhar elétron com ele. Por exemplo, esse enxofre, certo? Aí ele faz aqui, ó, ligação covalente, ó, consegue 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? Outro exemplo, professora, o carbono
com oxigênio, a molécula de CO2 que a gente expira, ó, tá vendo? Tem 4 elétrons e precisa de mais 4, então ele faz a bendita ligação covalente de compartilhar elétron. Então não tem elétron aqui em cima solto, não tem embaixo, então é uma molécula que a gente chama de geometria linear. Por outro lado, uma molécula de água, por exemplo, o átomo de oxigênio, ele se encontra em que família? Família 6A. Olha como que ele está. Ele tem 6 elétrons na última camada. Ele está feliz e contente? Não, ele precisa receber 2 elétrons. Seja um átomo doando para ele, né, um metal doando elétron para ele, ou um outro ametal que precisa também de elétron. Então aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio, o hidrogênio fica feliz aqui, ó, com 2 elétrons. Então se eu coloco, por que a água tem 2 hidrogênio para 1 oxigênio? Porque esse oxigênio já tem 6. Ao compartilhar um elétron com um hidrogênio, um outro elétron com outro hidrogênio, ele fica com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Só que ele não consegue ser linear, bonitinho, igual o carbono. Mas por quê, professor? Porque ele tem esses elétrons que a gente chama de elétrons aqui, ó, desemparelhado. Aí força com que esses átomos de hidrogênio, porque os átomos eles tendem a ficar mais afastado possível, quando pode. Se tem elétrons aqui embarreirando, vai ficar grudadinho aqui com o elétron? Não. Esses daqui, ó, vão forçar esses elétrons aqui, ó, ficarem mais para baixo. Aí fica nessa geometria que a gente chama de geometria angular. Tá? Então a água, apesar de ter 3 átomos igual o CO2, por exemplo, tem uma geometria diferente, porque tem elétrons desemparelhados aqui, ó. Foi? E aí vem outras geometrias. Trigonal plana, imagina o boro aqui, ó, com seus 3 elétrons, fazendo aqui, ó, as ligações necessárias, tá? Geometria piramidal. O fósforo, por exemplo, ó, na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Aí ele tem, ó, 2 aqui e fazendo 3 ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feliz da vida. A regra do octeto montada. E ele tem esses 2 elétrons emparelhados. Por isso que ele fica aqui, ó, com essa geometria, ó, chamada de piramidal, ó. Parece uma pirâmide, tá? E a geometria tetraédrica, que é a fundamental aí do carbono, da química orgânica, que eu botei um slide aqui só para ele, essa geometria ocorre o quê? Entre 5 átomos de carbono, né? Um exemplo aqui, desculpa, 5 átomos que envolvem ali as ligações. E aí o que a gente tem? Essa geometria, o ângulo dessa geometria, todos são iguaizinhos, tá? E o valor desse ângulo é 109,5. Então, imagina aqui, no centro, um átomo de carbono, ó, um átomo de carbono. E aqui ele faz uma ligação com outro hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, o átomo de carbono que tem 4, se a gente desenha, a gente fala assim, né? Ah, o carbono tem 4 ligações. Se ele estiver ligado a hidrogênio, é porque ele vai estar fazendo uma ligaçãozinha com cada hidrogênio. Oi, Lelê. Boa noite. Está escrito Lelê. Eu não sei se é Leandro, Leandra. O que mais com Lê? Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda. O que acontece? A gente tem aqui o carbono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de 8 elétrons estabilizando. Mas a gente desenha aqui, ó, parece que tá plano, né? Mas na verdade não. Olha aqui, tem átomos aqui, ó, uma ligação lá para trás da folha, né? Ou do computador, do quadro, enfim. Para frente, para cima e para o lado. Então esse ângulo de cada aqui, ó, forma uma geometria, que a gente chama de geometria tetraédrica. Beleza? 4 ligações. Tudo bem? Então, só queria mostrar
as geometrias passíveis aí de vocês encontrarem pela frente. Quem sabe, na sexta-feira. Vamos mudar de novo de pato para ganso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre entalpia. Vou sim, sem dúvida eu mando para vocês esses slides. Lembrando que aqui só está pontuado, né? Meus slides eu evito o máximo ficar escrevendo, para não ficar pesado. Coloco mais figura, exemplos, e aí vocês precisando da explicação, o que tem que fazer? Correr lá na plataforma e assistir a aula, e vai acompanhando de novo. Tudo bem? Claro que um slide eu mando, mas aí começou a ver o slide, não está compreendendo, que está faltando coisas escritas, o que vai fazer? Vai lá na plataforma e assiste pelo menos aquele pedacinho da aula ali que não está entendendo, tá? Quando a gente fala de entalpia, vocês têm que lembrar de dois casos, né? De energia ali envolvida em uma reação química. E aí, geralmente, qual é a energia? A reação em si, ou ela vai doar, né? Ceder calor, ou vai absorver calor. Por exemplo, se a gente pega e queima uma madeira, uma fogueira, a gente está liberando calor, uma reação exotérmica. Por outro lado, uma reação endotérmica vai ser aquela que absorve calor. Por exemplo, uma transformação de acetona, se a gente coloca aqui a acetona na mão e deixa um tempo, ela não começa a evaporar, e aí sua mão ali, você não tem uma sensação geladinha, porque ela está absorvendo calor ali, né, no caso da sua mão, onde ela estiver, para conseguir passar de líquido para gasoso. Uma reação endotérmica, geralmente resfria, tá? A exotérmica libera calor, então geralmente aquece, tá? E aí o que a gente tem? Quando muitas vezes nesse assunto de a reação química absorver ou liberar calor, é mostrado em forma de gráfico, que é coisa medonha de muitos candidatos, não de vocês. Gráfico é uma coisa que a gente tem que ir praticando para entender o que está acontecendo, né? Cada reta aqui corresponde o quê? Por exemplo, em uma reação de entalpia, aqui ó, a gente tem sempre o valor de entalpia, né? Na vertical aqui, e na horizontal o caminho da reação. Então observe a reação aqui, ó. Lembra que reagente é o que começa a reação? Imagina se eu tenho aqui ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, são os meus reagentes. E aí o produto, eu vou ter lá o sal e água, lembra? Cloreto de sódio mais água. Isso é produto. Então, assim, se mostrou um gráfico onde o reagente tem essa entalpia, ou seja, uma energia maior. Se eu coloco aqui, por exemplo, 0, tá? E aqui eu ponho 10 e aqui eu ponho 20, significa o quê? Que o meu reagente está com uma entalpia maior e meu produto com uma entalpia menor. Significa que é uma reação exotérmica, ó, liberou energia. Começou com uma energia maior e parou. Oi, Wagner. Então, quando eu tenho... Obrigada aí pela presença. Quando eu tenho entalpia em uma reação exotérmica, a gente tem sempre começando a reação com uma energia maior, 20, e aí o produto, né, se é uma reação que libera calor, o produto tem um valor menor. Então, essa é a cara, não vai estar escrito para vocês que é uma reação exotérmica, não. Vocês que têm que analisarem. É uma reação exotérmica, opa, reagente maior, produto menor. E se eu quiser saber a variação dessa minha entalpia geralmente vem com a letra H. Se eu quero variação de qualquer coisa, seja na matemática, seja na química, seja na física, variação de qualquer coisa, a gente sempre pega o quê? Final menos o início. Se é uma reação exotérmica, quem é o meu final? É o meu produto. Aí eu vejo quanto que é. Então, é sempre a entalpia final menos a entalpia inicial. Só um minutinho, Anne. E aí, o que acontece? Essa entalpia, que é a energia ali envolvida em uma reação química,
pode ser positiva ou pode ser negativa. Sempre que a reação for exotérmica, você concorda que está pegando um valor pequeno e subtraindo por um valor grande, se é produto menos reagente, ou seja, final menos início? Imagina aqui, ó, aqui é o final, aqui é o início. Então, eu pego um número pequeno e subtraio pelo grande. Sempre vai dar o quê? Um número pequeno subtraindo pelo maior, 20. Vai dar sempre negativo. Isso é uma reação exotérmica. Falou de um contexto, mostrou um valor de entalpia negativo, tem que lembrar que se trata de uma reação exotérmica. Pediu variação de qualquer coisa, mostrou um gráfico para vocês, e aí pediu a variação, sempre vai... Opa, aqui está começando a reação, aqui é o final, é o meu produto, então pega sempre o valor final e subtrai pelo inicial, tá? Não necessariamente aqui pode ser zero não, tá? Imagina, tudo bem, considerando aqui no meio como zero, eu posso ter valores negativos. Então, eu posso pegar aqui, ó, imagina aqui menos 50, certo? Aqui zero. E aqui mais 70, né? Um pouquinho mais do que metade aqui, mais 70. Se eu quero saber saber, por exemplo, a variação de entalpia, o que eu vou pegar? O final, menos 50, subtrair pelo meu início, menos 70. Então, o que eu tenho? Um ΔH de quanto? Menos 50 com menos 70 dá quanto? O professor Wagner tá por aí, hein, de matemática. Vê aí. Quanto que dá? Menos 50 com menos 70. Menos 70. Você deve ir para o banco menos 50 reais e aí foi lá, ainda pegou 70. Aí você ficou devendo quanto, gente? Menos 120, exatamente. Então, se pedir variação, é sempre final menos inicial. Nesse caso, menos 120. Então, claro que pode aparecer qualquer valor para vocês, tá? Então, eu estou dando exemplos aqui. Agora, analisando uma reação endotérmica, vai ser o oposto. É uma reação que começa aqui com uma energia e vai absorvendo calor, e aí você tem um valor de produto maior. Vamos seguir aqui pelo menos mesmo 10 e 20, ó, 10 e 20. Só que a variação é sempre o quê? Produto, né? Ou seja, final, pode ser HP de produto, HI de início, sem problema, mas tem sempre que lembrar que é o final menos o início. Mesmo variação de, tô fazendo dieta, aí eu vou saber quanto fiz 30 dias lá de dieta, aí comecei com 80 quilos e terminei com 65, se eu quero saber minha variação de quanto eu perdi, vai ser o quê? 65 menos 80. E aí eu menos quanto? 15 quilos, ok? Então, eu sempre pego o final menos o início de qualquer coisa. Velocidade final menos início. Variação de velocidade final menos velocidade inicial. Variação de espaço, final menos início. Tudo bem? Então, aqui, se eu quero saber a variação agora de uma reação endotérmica, ou seja, uma reação que absorve calor, eu vou pegar o meu produto, que produto agora é esse? É 20, menos a energia do meu início, que é 10. Então, 20 menos 10, mais 10. Né? Tem a unidade, geralmente é joule ou quilojoule. E aí, o que eu tenho? Sempre a reação endotérmica, como absorve calor, é sempre positiva. Uma reação exotérmica vai ser sempre o ΔH negativo, ou seja, a variação de energia em uma reação exotérmica é sempre negativa. A variação de energia dentro de uma reação endotérmica é sempre positiva. E aí vieram algumas perguntas aqui, ó. Professora, pode dar definição de novo de entalpia? Então, na verdade, a entalpia está exatamente relacionada, dentro de uma reação química, qual é a quantidade de energia necessária
pode ter reação que é altamente explosiva, né? E aí ela libera muito calor. Tem reação que é muito lenta. Então, assim, vai de cada reação. Claro que tem várias... né, dentro de um contexto de montar uma reação química dentro de um laboratório, por exemplo, dentro de uma indústria, vai minimizando todos os erros possíveis. Eu quero colocar um catalisador, né, para estar ali acelerando minha reação química, e aí adiciono um composto para acelerar, tá? Eu quero colocar esse catalisador. Imagina se eu coloco algo em pedaços grandes e pego uma reação e coloco esse catalisador em pedaços grandões, para ajudar ali a reação a ir mais rápido. Faço uma outra reação do lado, nas mesmas condições, e coloco esse catalisador em pedacinhos pequenininhos, cortadinhos. O que acontece? Muitas vezes a área superficial, quanto maior a área superficial, mais rápido é a reação. Né? No nosso dia a dia mesmo, muitas coisas a gente pica. Né? Imagina se pegar um cubo de gelo e colocar grandão ali na sua bebida, ou pegar essa mesma quantidade de gelo, só que picotar ele todinho e colocar na bebida. Ele não acaba fundindo, né? Derretendo ali mais rápido? Fusão, passagem de estado sólido para líquido, mais rápido? Sim, porque tem mais superfície de contato. Então, se atente nisso. A superfície de contato do que está colocando ali para reagir, não precisa nem ser o catalisador, mas dependendo do que você está colocando para reagir, a superfície de contato influencia muito, faz com que a reação vá melhor, dê mais certo, aumente a quantidade, né, de produto, beleza? Então, dentro desse contexto de entalpia, a gente tem que observar essas informações, tá? Ela pode ser exotérmica, quando começa com energia, né? Vocês começaram tenso aqui na aula de química. Será que eu vou pegar? E agora já está bem relax, porque está entendendo, não é mesmo? Endotérmica, começou relax, mas chegou aí no meio do caminho da aula, está um pouquinho tenso. E aí a energia aumenta produto. Tudo bem? Então, ou vai ser endotérmica ou exotérmica. Seguindo agora para o maior desafio, que é a química orgânica, né? A gente falou de química orgânica, o que vocês têm que lembrar, gente? Do átomo de carbono. Tudo bem, gente? Estão vivos aí? Segurem aí na cadeira, onde vocês estão, no sofá, no trabalho, em pé. O átomo de carbono, ele é a química orgânica. Né? Falou de química orgânica, o aluno tem que lembrar do átomo de carbono. Mas, professor, esse átomo de carbono é tão importante assim, de ter uma parte da química toda para ele? Exatamente. Então, a química orgânica não odiava Flaviane. Faz uma oração, uma corrente de oração e se liberta dessa frase. Química orgânica, vocês, sabendo química orgânica, já garante algumas questões no Enem. Porque sempre cai, inclusive o que eu vou explicar agora. Cai, vai cair inclusive sábado. Então vocês vão aprender. Olha só. Daqui a... Anne, até vocês aguentarem. Tô brincando. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Já tá acabando. Ó, tá acabando. 15 slides. Estamos no 11º aqui. Exatamente, Pedro. Carbono é vida, né? A gente é composto de carbono. Ó. Tem os carboidratos, proteína, não é isso? Carbono está presente em tudo. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Falou de composto orgânico, falou de química orgânica, tem que lembrar do carbono. O que você precisa saber do carbono? Vamos lá, dar um review rapidinho. O carbono, a bênção do carbono, lembra que ele é tetravalente? Ele tem 4 valências, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 elétrons na última camada. Sempre o carbono vai estar fazendo o quê? 4 ligações. Porque em cada ligação covalente, o átomo de carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Ligações covalentes é aquela que compartilha. Então, vocês vão ver sempre o carbono assim, olha,
4 ligações. Perfeito, Rômulo, 4. E aí, mas sempre só fazendo esses tipos de ligações bonitinhas aqui, cada um separadinho? Não. Pode estar fazendo assim também, ó. Carbono fazendo dupla, ó. Certo? Ou tripla. São essas 3 formas que vocês podem ver. Nessa forma aqui, ó, é o que a gente acabou de ver, que é a ligação, né, a estrutura tetraédrica. Ó, você tem uma ligação para cá, né, uma para cima, uma para frente do quadro, da onde vocês estão vendo, na direção de vocês, uma para trás de vocês e uma nesse mesmo plano. Tudo bem? Então, é a ligação aqui tetraédrica. Aí, o que eu preciso saber disso, professora? E aí, como se dá aí, ó, a hibridização? O que significa isso? É aqueles orbitais lá que a gente estava falando. Olha só. Quando ele está com as 3 ligações, com as 4 ligações bonitinhas separadas, a gente chama ele de carbono sp3. E aí tem a ver com os orbitais. Um orbital S com 3 orbital P. Quando tem dupla, a gente diz que é o sp2. E quando tem tripla, a hibridização dele, ou seja, a relação ali dos orbitais, onde se encontram os elétrons, é SP somente. Errei aqui, gente. Tô falando. Deixa eu ver. Eu acho que tem como voltar. Alguma coisa que faz aqui. Peraí. Próximo, anterior. Aqui, anterior. Ah, não. Bom. Eu não queria apagar agora. Mas tá. Então aqui é SP, tá? E aí o que acontece? Sendo SP, mas como que eu vou memorizar isso? Olha só, tem uma dica, que é assim, ó. O carbono não faz 4 ligações? Tetraédrica, não importa os lados, professores. Não. Para cima, para baixo, para um lado e para o outro, quando vocês estiverem desenhando, sem problema. E aí o que acontece? A gente está fazendo o quê? 4 ligações separadinhas, não tem? Olha os buracos que tem aqui entre os dedos. Vocês vão ficar assim com o dedo mesmo, tá nem aí. O problema é a questão, o foco ali é acertar. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, tem SP3. Você tem 3 vácuos aqui, ó, entre os dedos. Isso é quando está fazendo 4 ligações. E agora, professora, se fizer uma dupla? Se fizer uma dupla, eu tenho o S, o P com quantos? 2. Vê se entende o que eu estou falando. 2 vácuos aqui, ó, 2 espaços. Agora, quando é SP3, ó, as 3 ligações juntinhas, você tem o quê? Só um P. É uma dica aí de como memorizar isso. Então, 4 ligações simples, a gente faz SP3. Ligação dupla, SP2. E ligação tripla, SP. Então, só vai botando, ó, simples, dupla e tripla. Foi? O que mais que a gente precisa saber? O átomo de carbono, ele vai formando moléculas, né? Quando a molécula... Desculpa. Esse SP aí são os orbitais. Orbitais S, orbital P, que aí é um nível de uma aula inteira falando sobre isso. Eu gostaria só que vocês acreditassem em mim, que S e P são orbitais. Por quê? Faltam 11 minutos para terminar a aula e eu gostaria muito de falar das funções álcool, cetona, éter, éster, que vai cair no simulado e também vai cair no Enem. Tá? Então, quando a gente, nas próximas aulas, né, que a gente tem mais tranquilidade de falar 1 a 2 conteúdos por aula, a gente pode estar explicando sobre esse orbital S mais redondinho, mas no foco aqui, principalmente no objetivo mesmo de ensino médio, é entender que o S é um orbital, um tipo de um orbital, né, onde se encontra o elétron, e o P é um outro tipo de orbital que se encontra também elétron. E esses elétrons que estão ali na ligação química pode estar em orbital S, orbital P, tudo bem? E aí o que a gente tem?
as funções. Quando aparece uma molécula para vocês somente contendo carbono e hidrogênio, a gente chama da molécula beleza, isso. CH3, CH2, CH3. E aí, o que a gente tem aqui? Uma molécula que contém só carbono e hidrogênio. A gente chama isso daqui de hidrocarboneto, porque é hidrogênio e carbono. Agora, quando tem oxigênio, a gente chama de quê? Uma molécula que tenha, né, uma função oxigenada. Dentre as funções oxigenadas, a gente tem um leque de funções. Por exemplo, se eu mostro aqui para vocês essa molécula sem oxigênio, certo? Ela também pode ser representada para vocês, olha só, nessa forma aqui, ó. Vou botar uma molécula maiorzinha para ficar mais fácil de visualizar. Ó, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Cada pontinho desse daqui, né, é um carbono, tá? Então, assim, essa é uma forma de representar o carbono com o hidrogênio e essa aqui é a fórmula de representar a mesma molécula. Só que nesse caso a gente não precisa mostrar quem? Os hidrogênios. Mas, por exemplo, professora, como que eu vou saber que aqui tem 3 hidrogênios? Implicitamente tem os 3 hidrogênios, sabe por quê? Porque o carbono, a gente não acabou de falar que tem que fazer 4 ligações? Se ele está aqui somente com essa ligação... Ai, Jesus, o que aconteceu? Se ele está aqui só com essa ligação, é porque implicitamente tem o quê? Tem 3 hidrogênios para chegar a 4. Professora, por isso que tem esse hidrogênio, esse carbono com 2 hidrogênios, porque o carbono está aqui. Ele está fazendo 2 ligações, ó. 1, 2. Para chegar a 4, eu tenho o quê? 2 hidrogênios. Aqui também 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Beleza? Então, essa molécula é fórmula estrutural, né? E aqui também é a fórmula estrutural, mas aqui a gente chama de fórmula estrutural simplificada. E aqui é a fórmula estrutural de bastão ou zigue-zague, que é muito utilizada. Que aí fica, você evita, né, não perde tempo colocando tudo quanto é hidrogênio. Tranquilo? E aí, quando você tem uma função contendo oxigênio, você pode mostrar que sim para você. Ó, essas mesmas quatro átomos de carbono, ou seja, essa molécula aqui. Aí agora eu pego aqui, ó, e coloco um OH, por exemplo. Sabe que função é essa quando eu tenho esse OH, que é chamado de hidroxila? É uma função álcool, ok? É um álcool. Tem uma hidroxila ligada a um carbono aqui, olha, tá vendo? Cadeia aberta ou cadeia fechada, um carbono que está fazendo assim, ó, ligações simples, bonitinhas, a gente chama de álcool. Agora, quando essa hidroxila está ligado a uma cadeia fechada que contém dupla simples, e bota aqui um OH, já não deixa de ser um tipo de álcool, mas aí tem um nome específico dessa função, que é chamado de fenol. Beleza? Então, o álcool é o OH, essa hidroxila em uma cadeia aberta ou fechada, onde o carbono não tem dupla. E aí, esse carbono aqui é o quê? É um carbono sp3. É difícil, mas vocês são fortes. Vão conseguir. É pouco a pouco, Júlia. É muita informação, né? É o ensino médio todo. Essa química orgânica geralmente é dada no 3º ano, né? Que está mais maduro. E é muita informação, claro. E a gente vai estar dando aqui, quem já viu, está relembrando. Quem viu há muito tempo vai pontuando e se esforça e vai pegar. Porque depois que pega, qualquer hidroxila que mostra, vai saber que é um álcool. Aqui. Ah, isso daqui, professora, mostrei isso daqui para mim. É o quê? É um álcool. Nesse caso aqui. Tá mudo? Ai, meu Deus. Alguém tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, professora.
Beleza. E aí o que acontece? Essa hidroxila, se está em um carbono com ligação simples, né? Ou seja, o carbono está fazendo o quê? Ó, esse carbono aqui tem uma ligação aqui, tem uma com esse carbono, tem uma outra com este carbono. Então, eu tenho um hidrogênio aqui também, né? Em algum lugar. Então, está fazendo 4 ligações. Se está fazendo 4 ligações, sp3. Por exemplo, se perguntar para vocês, qual é a hibridização do carbono que está ligado com o H? Ele é um sp3. Agora, imagina agora, nesse caso aqui, que é o fenol, ou seja, é a hidroxila ligada a um carbono que tem dupla. Se ele tem dupla, lembra como ele é? Ele é dupla. Ele tem outras 2 ligações. Nesse caso aqui, né? Ele tem 2 ligações e uma dupla. Ele é o quê? sp2. Então, esse carboninho aqui, ó, é sp2. Tá? E aí, sendo ligado com uma cadeia com 6 átomos de carbono, onde dupla simples, dupla simples, dupla simples, a gente chama de quê? Fenol. Isso é uma função orgânica. Então, já vimos álcool e já vimos fenol. Tudo bem? Podemos seguir? Eu vou só colocar mais slide aqui rapidinho. Vocês querem que mantenha esse rabisco ou não, pessoal? Bom, vou manter. Depois, qualquer coisa, eu mando com vocês com os rabiscos e sem rabiscos, tá bom? Então, estou mantendo aqui. Vou só preparar aqui uns slides para a gente escrever junto. Eu deixei essa parte para eu poder fazer junto com vocês. Eu achei mais didático para vocês acompanharem, de que simplesmente mostrar já todas as funções. Bom, então já falamos de álcool, já falamos de fenol. E agora vamos falar de uma outra. Ó, imagine, vamos seguir sempre com essa linha de zigue-zague. Ó, se vocês verem um carbono, onde aqui é carbono, né? Tem pontinho aqui, é carbono, carbono, carbono. Então, eu vou botar uma cadeia maior. Uma dupla O, sabe que cadeia é essa? Que grupo funcional é esse? A gente chama de cetona. Sabe qual é mais? É uma função, tá? Cetona. Mas tem a ver com a cetona que a gente tira, professor esmalte? Tem. A menor cetona possível é essa daqui, ó. Porque a hidroxila da cetona, ela tem que estar entre átomos de carbono. Então, é isso daqui, ó. CH3, carbono, ligação com carbono, ligação com CH3. Vê se não é isso. Aí, o que acontece? Esse átomo de carbono, sempre que tiver uma carbonila, né, um C dupla O, uma carbonila entre átomos de carbono, a gente chama de cetona. Nesse caso, é acetona, com 3 átomos de carbono, é a acetona que a gente compra, a solução de acetona para remover esmalte. Então, assim, olhou qualquer molécula que mostrar para vocês, pode ser aberta ou fechada, tem uma dupla O entre átomos de carbono, é cetona. Desse jeito. Ah, professora, mas como que eu vou saber? Memorizando, fazendo exemplos, olhando isso de novo, porque em qualquer lugar do planeta é cetona, tá? Então, é questão mesmo de prática. E aí vai memorizar. Olhou, aí falou de um fármaco que tem um monte de função orgânica. E aí pede para marcar a alternativa que tá o nome certinho de todas as funções. Vai lá ver. Opa, aqui é cetona. Ali é fenol. Do outro lado é álcool. Beleza? Já marca. Se tem uma molécula assim para vocês. Mostrou uma molécula assim para vocês, ó. E aí conversou sobre ela, falou que ela tem atividade ante isso, ante aquilo, falou, marca a alternativa que corresponde aos grupos funcionais. Então, aqui se trata de um álcool, aqui se trata de uma cetona. Simples assim, tá? Agora, quando essa carbonila que a gente viu aqui, ó, vir no final, significa que mudou completamente. Se vem assim para vocês, tem que lembrar que esse carbono aqui já está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Agora,
para chegar a 4 ligações é porque implicitamente tem um hidrogênio aqui. Pessoal, olha só, fiquem bem à vontade, já são 9h30, tá? E aí, para quem precisar sair, sem problemas, a aula vai continuar sendo gravada, mas eu só vou finalizar aqui, tentar finalizar o mais rápido possível para mostrar as funções para vocês, tá bom? Fiquem à vontade, quem precisar sair. Eu só estou comentando porque eu quero finalizar aqui com todos os grupos funcionais ali passíveis de cair para vocês, tá? Vamos lá. Então, mostrou essa carbonila ao invés de tal. Olha a diferença. Aqui, acabou assim, é porque é carbono. Acabou vazio, né? Ou assim, ó, CH3, CH2, CH2, COOH. Então, quando nessa fórmula detalhada mostra os hidrogênios, então fica aqui, ó, mais fácil de visualizar, né? Isso daqui se trata de um grupo funcional chamado aldeído, ok? Esse é o aldeído. Agora, quando tem essa carbonila, neste caso aqui, ó, você tem o quê? Entre átomos de carbono já é cetona. Visualiza a diferença de uma cetona para um aldeído. Ah, mas por que tão pouquinha diferença? Dá completamente características diferentes. Tem reações que tem que fazer com cetona para obter um produto com atividade, né, biológica tal. Tem reações que tem que fazer com aldeído para ter uma outra atividade. Então, quer dizer, eles têm funções orgânicas diferentes, não é à toa, porque que é assim, não. Porque realmente acaba tendo características, propriedades, pontos de fusão, pontos de ebulição, solubilidade totalmente diferente uma da outra, tá? Quando a gente tem grupos funcionais diferentes. Seguindo, vimos então, vamos pontuar aqui, álcool, não é isso? Fenol, o que mais? Cetona, desculpa a letra, aldeído, tá? A letra fica meio estranha porque eu escrevo aqui com essa mesinha e aí nem sempre fica bem detalhado, tá, gente? Desculpa, mas eu acho que dá para entender, o objetivo é alcançar. Tá, e aí vamos lá. Esse oxigênio tá aparecendo pra caramba, né? Porque são as funções oxigenadas. Quando vocês visualizarem um oxigênio participando ali, ó, dentro de um grupo, dentro de uma cadeia carbônica, sabe que função é essa? É chamado de éter. Então, ó, tem carbono, tem carbono, tem carbono, tem carbono, daqui a pouco tem um oxigênio. Aí continua, carbono, carbono, carbono. Isso é uma função chamada de éter. Ok? Éter. Isso mesmo. Esse éter que vocês estão pensando. Claro que tem diferentes tipos. Éter é a função, né? Tem éter com 2 carbonos de um lado, 2 de outro, ou um carbono de um lado, 3 de outro, enfim. Mas a função carbono, oxigênio com carbono é sempre éter. Tranquilo? Professora, como seria um éter numa cadeia fechada? Só colocar ele e continuar fazendo aqui, ó. Ó. Ele aqui é um exemplo de um éter de uma cadeia fechada, com 5 membros, né? 5 ligações aqui. Ou seja, 4 átomos de carbonos, ó. Ah, professor, tem maior? Tem maior, ó. Tá vendo? Com 5 átomos de carbono. Claro que eu não estou mostrando os hidrogênios, a gente pode mostrar, ó. Esse carbono tem 2 ligações, porque tem 2 hidrogênios para chegar a 4. Esse carbono, estou vendo 2 ligações com outros átomos de carbono, porque tem 2 hidrogênios aqui implicitamente. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. E aqui também, para cada um aqui eu tenho 2. Foi? Pode seguir? Então, vimos aldeído, fenol, cetona, álcool, agora éter, certo? E vamos falar agora de ácido carboxílico.
Ó, o ácido carboxílico, quando você tem uma hidroxila, né, ó, a carbonila junto com a hidroxila. Tá vendo? Você tem a carbonila com a hidroxila, a gente tem um ácido que a gente chama de carboxila. O ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico. E aí pode ter a cadeia que quiser. Pode vir assim simplesmente, ó, esse ácido com menor átomo de carbono, que é o ácido só como informação, tá? Não precisa hoje estar memorizando isso não, até porque a gente vai ter aula futuramente sobre isso, da nomenclatura. Mas esse ácido fórmico, né, o ácido da formiga que libera quando pica a gente, esse ácidozinho aqui, ó, com átomo de carbono, mas poderia ter 2. Contanto que apareça esse grupo funcional para vocês, é o ácido carboxílico, tá bom? Agora, quando esse ácido carboxílico, né, é reagido com outros produtos, dependendo de quem é o outro produto, um álcool, dependendo das condições, olha o que acontece. Pode formar isso daqui, ó. Opa, sai o hidrogênio e entra um outro grupo R, ou seja, o grupo R que a gente chama é um grupo de carbono, uma cadeia de hidrocarboneto qualquer. Qualquer que eu digo, pode ser 2 átomos de carbono, 5 átomos de carbono. Aí sei que a gente chama isso daqui, já não é mais ácido carboxílico, é chamado de éster. Não confunde éster com éter. Éter é carbono, oxigênio, carbono. Tudo bem? Assim, ó, CH3, oxigênio, CH2, CH3, por exemplo. Tá? Agora, éster eu tenho uma junção ali, né, de dupla O com oxigênio e continua. Geralmente são as essências, né? Essências de abacaxi, chupa uma bala de abacaxi, tem aquela essência característica ali. Você sabe que não tem abacaxi ali nenhum triturado, né? Nenhum ali dentro, é só a essência. Então, essência de maçã, essência de abacaxi, de morango, são todos esses éster, né? Claro que é obtido ali primeiro da própria fruta, é analisado e isolado ali o éster. E aí é sintetizado parecido. Tudo bem? E aí você tem ali, né, pode considerar assim uma mistura, muito bem, Rômulo, de um éter com ácido, né, com ácido aqui, ou enfim, esse dupla O. Aí você pode, sempre que aparecer os dois juntos, vocês têm que lembrar que se trata de um éster, diferente do éter. Tranquilo? Ácido carboxílico e éster. Éster e éter. Certo? Das funções oxigenadas, eu acho que foram todas as principais. Então, aqui, ó, só botei esse daqui como fosse um mapa mental, ó. O álcool, lembrando que esse R é um grupo de hidrocarboneto. Pode ser 1 carbono, 5 carbonos, tudo bem? Éter por éster, éter e éster. Vamos ver aqui, ó. Olha o éter. Carbono para um lado, carbono para o outro. Pode ser igual ou diferente. O éster, você tem um oxigênio. Você tem um dupla O, oxigênio R. Tudo junto aqui, ó, no mesmo átomo de carbono. Beleza? Essa é a diferença. Aqui é éter, só um oxigênio entre carbono. Aqui é éster, tem um oxigênio, tem carbono para um lado, tem carbono para o outro. Mas esse carbono que está concentrando esses dois átomos de carbono, um é carbonila, C dupla O, e o outro é um oxigênio com ligação simples. Foi? O enol a gente não chegou a abordar, mas é bem tranquilo. É a hidroxila do álcool, que é parecida com o fenol, que é ligado a um carbono com dupla. Aí a gente chama ele de enol. Tá? Observe aqui que quando a gente falou sobre,
quando a gente falou do fenol, esse composto aqui, com 6 átomos de carbono dupla simples, é chamado de benzeno, antes de ter a hidroxila, tá? Esse é o benzeno, ó. Estamos finalizando, tá, pessoal? Esse é o benzeno. Dupla simples. A gente não viu que uma ligação não corresponde a 2 elétrons? Já foi, né, feito experimentos mostrando que, na verdade, esses elétrons não estão ali paradinhos, né? Estão em movimentos. Aí a gente, muitas vezes, é mostrado com essa bolotinha aqui, ó, que é um composto aromático, que tem esse anel aromático, onde esses elétrons estão aqui, ó. Tá vendo? Esse anel, eu não consigo ver a pergunta. Eu mudei a configuração. Pergunta de novo. Fala oi aqui. Oi aí, alguém. Escreve oi, desculpa. Só para eu pegar o textinho aqui. Perguntou foi. se é da fórmula do combustível, enol. Não, então. No combustível, a gente vai falar. Né, futuramente, na aula mesmo de química orgânica mais detalhada. O combustível tem ali a gasolina, que tem esses tipos de composto também, não só o enol, né, mas tem vários compostos ali da gasolina. Tem composto com 8 átomos de carbono, né, a octanagem do carbono, tem o próprio álcool, que faz parte ali da gasolina, pelo menos que a gente consome, né, tem 25% de álcool, tá bom? E aí o que acontece? Quando fala de fenol, tem que lembrar que é um benzeno com a hidroxila. Só que esse benzeno pode vir com dupla simples, ou pode vir com essa bolotinha aqui no meio, como veio aqui nesse mapa mental que eu botei aqui para vocês, tá? Então pode ser assim, ou pode ser daquela forma dupla simples. Sempre tem que ter o OH. Tranquilo? Agora, só da nitrogenada que eu queria mostrar para vocês. A gente tem amina e tem amida. A amida é quando tem nitrogênio com carbono, e no mesmo carbono que tem o nitrogênio sempre fazendo 3 ligações, o carbono sempre 4, tá vendo? O oxigênio sempre 2. E aí você tem um nitrogênio ligado a carbono que tem a dupla ligação. A gente chama de amida. Poliamida. Ok? Agora, que são materiais poliméricos que contêm carbono e tem esse grupo funcional C-O-N. Agora, quando você tem um composto contendo carbono, hidrogênio, ou 2 aqui, desculpa. Aqui um CH3 e aqui um hidrogênio, pode ser até outro carbono aqui, ó, CH3, CH2, CH3. Tem nitrogênio, tem carbono, nesses carbonos que estão ligados, o nitrogênio, se não tiver essa carbonila, a gente chama de amina. Certo? Ah, professora, tem como ser cadeia fechada? Pode. Posso ter um nitrogênio aqui, ó, fazendo aqui e aqui seguindo o baile de uma ligação, de um composto. Então, ó, nitrogênio fazendo as 3 ligações. Nesse caso, ele é o quê? Uma amina. Agora, se eu faço esse mesmo nitrogênio ligado a um carbono aqui, que tem uma dupla, ou mesmo sem mostrar o carbono, né? Vou botar aqui em cima, ó. Um N. Que é um nitrogênio. Aqui eu ponho uma dupla O, claro. Tá, isso Pode aqui, falar. deixa eu só te avisar. É porque quando a gente faz a chamada, a gente coloca um horário pra terminar. Aí tá pra terminar 10 horas, tá? Eu não sei. Tá bom? Tá ótimo. Pode deixar, tô fechando aqui, sem problemas. Obrigada. Nada. E aí, o que acontece? Quando a gente tem aqui a carbonila, quando a gente tem o nitrogênio, ó, por exemplo, uma cadeia fechada, você tem o nitrogênio e tem o carbono aqui, que está com dupla O. Sabe o que acontece?
ele não é mais amina, ele é uma amida, sempre que tem um carbono com nitrogênio e com carbonila. Amida. Deu para compreender a diferença? Isso é amida e isso é amina. Ó, uma amina de cadeia fechada. Uma amida de cadeia fechada, ou seja, no carbono. Aqui não tem ó, carbonila nenhuma, nem aqui. Tranquilo? A diferença de amina para amida. Foi? Só para finalizar a aula, tem essa questão aqui do pH. Né, esse assunto aqui de pH. pH é só lembrar que ele vai de 0 a 14. pH 14, muito básico. pH 0, muito ácido. pH 7 é quanto? Neutro. Não é ácido, nem é básico. Ok? A água ali, ó, gira em torno disso daqui. Entre pH neutro, perfeito. Entre 6, pouquinho, 7, 8, mas está por aqui, ok? Então, vocês tendo isso daqui em mente, essa faixa, vocês têm ideia de o que é um ácido, o que é um base, o que é uma base. Só que muitas vezes vem mostrando em relação à concentração de H+, que é o próton, né, que está diretamente relacionado com a acidez. E aí essa concentração de H+, também pode ser, né, concentração de, vamos supor, acidez de uma água, ou seja, você está querendo concentração desse H+, junto com H2O. Então, você pode mostrar assim, ó, H+, junto com H2O, pode vir para vocês assim, H3O+, certo? Então, esse H3O+, é um hidrônio, que é a mesma coisa de escrever esse ou esse, tanto faz. Só quer dar informação sobre a acidez ou a basicidade. Então, assim, quando mostra a concentração, é isso daqui, olha. A concentração de H+, vai vir sempre na base 10 menos o pH. Por quê? pH é menos log dessa concentração de H+. Certo? Então, resolvendo isso daqui, ó, vem para esta fórmula aqui. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se aparece para vocês assim, ó, pH igual a 3, vocês sabem que é ácido, não é isso? Mas também pode vir assim, ó, a concentração de H+, ou de H3O+, é igual a 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa. E isso, 10 elevado a menos 3, ou 3, corresponde à mesma coisa. Quer dizer que isso daqui é um pH 3. Tudo bem? Depois vocês digamos assim, releem isso daqui com calma, que aqui é só uma fórmula matemática. O pH está diretamente relacionado com menos log da concentração de H+. Então, quanto maior a concentração de H+, mais ácido. E aí, o que eu tenho? Então, se eu quero saber o valor disso, então a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Isso, esse pH... Fala de novo. Fala um oi aí de novo para eu ir para o texto aqui, desculpa. Escreve. Oi, tá. Isso. O pH de um estômago. Ah, exatamente. Por exemplo, o pH do estômago é levemente ácido. Porque é menos que 7. E aí, se eu tenho um pH mais baixo do que o normal ali, acaba dando o quê? Aquela acidez, aquele mal-estar. Certo? E aí, o que a gente tem aqui nesse caso? Se aparece para vocês um pH, a concentração de H+, 10 elevado a menos 3, significa que o pH é 3. A concentração de H3O+, é igual a 10 elevado a menos 8, significa que o pH é 8. Já está o quê? Nessa faixa aqui de básico. Tranquilo? Somente isso. Isso daqui é uma escala que você vai de 0 a 14. Tá bom? Dando informação ali, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Aí se fala de um pH aqui, ó, 10 elevado, falou que a concentração, tá vendo? Que aqui se falar de pH tem que falar de 1 a 14.
Se agora se falar de concentração de H+, assim, ó, neste formato, ou neste formato, H3O+, já vai dar na base 10. Mas é a mesma coisa. 10 elevado a menos 12 significa que o pH é 12. 10 elevado a menos 8 significa que o pH é 8. Tranquilo? Bom, eu peço desculpa aí por estar um pouco avançado aí no horário, mas o objetivo foi pontuar as coisas aí mais passíveis a estar no simulado e que também cai no Enem, tá? Quarta que vem a gente corrige em detalhes a prova, né, o simulado aí de vocês, a gente corrige direitinho e com essas correções a gente vai aprendendo, tá? Vocês vão ver que caso erre alguma questão, tomara que não, mas que caso erre, faz parte do processo e a gente vai corrigir tudo direitinho, tá bom, gente? Eu agradeço muito, desculpa ter passado aí do horário um pouquinho, mas o objetivo foi estar ajudando vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí de finalizar. Um abraço. De nada, gente. Obrigada, Alessandra. Boa noite. Era seu ponto fraco, Alessandra. Valeu, professora. Obrigado pela aula. Linda. Obrigada. Fica com Deus.